Muito bem, meus caros. Estamos aqui para um novo vídeo. Bom, vocês sabem que nós estamos aí na famosa, esperada semana da Black Friday, né? E na minha livraria, é claro, nós também estamos oferecendo descontos ótimos, né? Mas não só na sexta-feira agora, que é a famosa Black Friday, né? Nós estamos oferecendo descontos desde ontem, né? E vamos continuar oferecendo esses descontos para vocês até o dia 30 de novembro, tá bem? Então, assim, vocês vão ver, inclusive, que a livraria, o site foi todo remodelado, né? E é sobre isso, então, que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu selecionei alguns livros, né? Tem uma infinidade de livros lá com desconto. Mas eu selecionei alguns pelos quais eu tenho um carinho maior, né? Inclusive, alguns deles, né, já foram aqui analisados no canal de maneira muito tranquila em outros vídeos, tá certo? Bom, eu decidi começar aqui hoje, né, falando de um autor pelo qual eu tenho imenso carinho, né? E eu confesso a vocês que assim, eu me lembrei especialmente dele ontem, porque eu comecei a ler uns estudos, uns ensaios sobre o Marshall McLuhan, né? Aquele teórico da comunicação, pensador canadense, né? E estou lendo algumas questões sobre ele, algumas questões, claro, relacionadas a as teorias dele sobre meio e mensagem, né? E eu descobri um fator muito interessante, né? Esse autor que eu vou mostrar para vocês aqui agora foi o responsável pela conversão do McLuhan para o catolicismo, isso na década de 1930, né? Bom, não podia ser outro, não é? É o Chesterton, né? O Joseph Chesterton, né? O Gilbert K. O Joseph é o nome do biógrafo dele, né? É o Gilbert K. Chesterton, né? Bom, vamos começar pela biografia do Chesterton, né, escrita pelo Joseph Pearce, que é um crítico literário muito bom, né? E já tem aqui alguns livros traduzidos, e ele, se não me engano, é inglês ou irlandês, mas trabalha nos Estados Unidos há muitos anos, né? E já escreveu aí biografias do C.S. Lewis, né? do Tolkien, tem estudos sobre o Tolkien, enfim. E tem esta biografia maravilhosa sobre o Chesterton, que eu já li há alguns anos numa outra versão, numa versão espanhola que eu tenho. Bom, esta biografia sobre o Chesterton, que é um estudo incrível, maravilhoso, né, e que é uma ótima introdução ao pensamento do Chesterton, né? O volume se chama Sabedoria e Inocência, Vida de Chesterton, está com 60% de desconto, tá? Então, para quem quer começar a conhecer o Chesterton, ou para quem quer conhecer melhor, quer se aprofundar em algumas ideias do Chesterton, esta biografia é essencial, tá? Na mesma linha, tem aqui a autobiografia do Chesterton, tá? Que também é uma coisa maravilhosa, que está com quase 50% de desconto. Está com 48% de desconto. Então, eu acho que são dois livros que são assim fundamentais, né? Num você vai ter a opinião, o ponto de vista, o trabalho de um profundo estudioso, não só do Chesterton, né, mas de todo o período em que o Chesterton viveu, né, inclusive período durante o qual existiram cristãos fundamentais, né,
para a vida intelectual na Inglaterra. É um período muito especial na história do pensamento cristão na Inglaterra, e a própria autobiografia do Chesterton, que vai dar a vocês, então, uma visão muito mais pessoal. Bom, para completar, né, eu sempre gosto de indicar esse livro, por quê? Esse que eu vou falar agora. Porque é um livro básico para você começar a ler o Chesterton. Tá? Para você começar a entrar no universo de paradoxos, né? E de bom humor, um bom humor inigualável, e de extrema coragem, né? Que forma, né? Essas características formam o universo chestertoniano. Né? Ele tem uma infinidade de livros, né? Tem clássicos como o próprio Ortodoxia, né? E que é um livro maravilhoso. Mas eu acho que este livrinho que eu vou mostrar é uma porta de entrada muito boa para o estilo do Chesterton, né? Que não é um estilo simples, não é um estilo fácil, é um estilo que requer que você se acostume, né, a certos tipos de metáforas que ele gosta de criar, né, aos temas que ele gosta de abordar, né, e ao uso dessa figura de linguagem que é o paradoxo. Né. O livro é este aqui, ó, Tremendas Trivialidades. É um conjunto de crônicas, está com 53%, imagine, mais da metade do valor. É um conjunto de crônicas interessantíssimas, e se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão ver que tem um vídeo específico sobre esse livro do Chesterton. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês 2 livros que eu considero, né, sobre os 2 eu já falei longamente aqui no canal, tá? Tem vídeo aí sobre os 2. E por que eu vou voltar a falar deles? Não é só por causa do desconto, não. É porque são livros fundamentais, tá? E são livros fundamentais para quê? Para mudar a nossa forma de encarar, de ver a realidade. Tá? Quer dizer, hoje nós estamos aí, principalmente aqueles que estão na universidade, ou mesmo no curso colegial, né? no chamado ensino médio, os jovens hoje são massacrados pela propaganda esquerdista. Né? E não é só uma questão política, né? Não é só uma questão de atuação política. Né? Não se refere só a isso. Quer dizer, há toda uma ideologia que procura modificar a visão deles a respeito da vida. Né? E essa ideologia, a ideologia marxista, ela trabalha num sentido muito claro, que é exatamente desviar, né, você daquilo que é, de fato, a realidade. Quer dizer, a ideologia marxista é uma moldura que analisa a realidade dentro de certos parâmetros muito fechados. Tá? Nós não vamos entrar aqui em pormenores, porque senão vamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Né? Mas ela limita violentamente a nossa visão do que é a realidade e do que é a nossa relação com as pessoas, né? Do que é a vida em sociedade. Bom, e esses 2 livros, eles são fundamentais, né, para a gente começar a ter uma visão crítica, né, que se contraponha à ideologia que é hegemônica nos dias de hoje. Né? Bom, o primeiro é este aqui, a respeito do qual eu já falei, que é o Meditações do Quixote, do Ortega y Gasset, tá? Que assim,
na minha formação, foi um livro importantíssimo. Quer dizer, esse livro, como eu falei no vídeo que eu dediquei a ele aqui no canal, esse livro mudou a minha concepção, inclusive do papel da crítica literária, né? E mudou a minha concepção do meu próprio trabalho enquanto crítico e enquanto professor de literatura, né? Esse livro é maravilhoso, né? E, como eu sempre falo também, é uma aula de estilística, né? Porque o Ortega escreve maravilhosamente bem, né? Esse livro aqui do Ortega está com 44% de desconto, e o outro livro dele, que eu só não vou mostrar aqui para vocês, porque a minha edição é muito antiga, né? E essa edição nova, que foi publicada aqui pela Vida Editorial, eu não tenho aqui. Mas o outro livro dele, que é essencial, que é A Rebelião das Massas, bom, está com 51% de desconto na minha livraria, tá? Então, 2 livros essenciais de um filósofo que, desgraçadamente, é pouquíssimo conhecido no Brasil, tá? Você chegar na faculdade de filosofia e falar do Ortega, bom, eu garanto para vocês que 80% das pessoas não vão conhecer e 20% delas vai acabar torcendo o nariz para você, tá? E isso por motivos óbvios, né? Porque o Ortega tem um pensamento que vai na contramão do que se pensa hoje, né? Bom, e o outro livro que é fantástico, né, e que vai assim recuperar a sua visão do que é verdadeiramente humano, né, nesta época que a gente vive, que é uma época eminentemente ideológica, ou seja, é uma época que vive eminentemente de mentiras, né, de falsidades, é este aqui, A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe, tá? Que está com 40% de desconto. Bom, eu já falei longamente sobre esse livro, tá? O prefácio do livro é meu. Por quê? Porque não é só porque a editora me convidou, mas porque fui eu que insisti com a editora para que ela publicasse este ensaio aqui no Brasil, tá? Cansei de insistir e consegui. Então, aqui o que vocês vão ter? Vocês vão ver que dentro dessa época que a gente vive, de guerras culturais, de conflitos que são cada vez mais partidários, né? O que está acontecendo? Está acontecendo que a discussão política, né? A discussão pública, ela ficou aí reduzida a quê? Há disputas meramente ideológicas também, né? Quer dizer, você vai nas redes sociais, você vai ler os jornais, você vai acompanhar a mídia, o que você encontra? Você encontra isso, discursos quase sempre, né, extremamente radicais, né? E assim, e grande parte dos comentaristas, quer dizer, se apegando aí a questões menores, né? A questões, inclusive, vulgares, né? A gente vê muito isso. Quer dizer, há um jogo aí de lugares comuns em toda essa discussão, né? E o que o Wolfe faz? O Wolfe pega, então, mostra como, num momento como esse, né, quer dizer, é importante nós tentarmos melhorar a qualidade do debate, né? E como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso voltando à questão que realmente importa, que é a questão cultural, né? Essa é a questão. Então ele vai dialogar com grandes artistas, com grandes escritores, com grandes pensadores de outras épocas, né? Mas sem perder uma grande sensibilidade que ele tem para os problemas do nosso tempo, tá? Então, Gregory Wolfe é uma leitura fundamental.
tá certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre a área que é a minha área, né? Que é a área que eu mais gosto, né? Que é a literatura, não é verdade? Bom, vamos começar por este livro aqui, a respeito do qual eu ainda não falei aqui no canal, ainda não falei, é porque é um lançamento muito recente, tá? Que é este livro aqui, Sobre a Música, do Santo Agostinho. Bom, aí você vira para mim e diz, sobre a música, mas o senhor acabou de falar que o senhor ia entrar na área da literatura e agora só vem falar sobre a música. Pois é, meus caros, mas é isso que é o mais interessante. Isso que é o mais interessante. Bom, este livro aqui do Agostinho, né, com tradução aí do meu amigo Felipe Lesage, né, que é um rapaz incrível, né? Este livro aqui vai mostrar o quê? Vai mostrar para você, essa é a tese de Santo Agostinho que é defendida aqui, basicamente. Vai mostrar para você que é assim, que poesia é ritmo, tá? É musicalidade. Mas não é qualquer ritmo. Tá? A criação poética não é você sentar na sua escrivaninha e colocar para fora, né, de qualquer maneira, né, as coisas mais idiotas que você tem na sua cabeça, né? Que é o que muita gente pensa. Né? Hoje em dia você pensa, eu quero ser escritor. Ah, bom, então basta eu só vomitar aqui no papel todas as bobagens que eu penso, né, sem colocar nada em ordem, né? Aliás, fazendo um discurso bem confuso, né, de maneira proposital, e pronto, eu já vou estar produzindo filosofia, né? Já vou estar produzindo literatura. Né? Não, mas não é nada disso. Santo Agostinho vai mostrar como há uma correspondência, né, ou como deve haver uma correspondência entre o ritmo poético e o ritmo da própria vida e o ritmo também transcendental, digamos, né? Quer dizer, o ritmo e a musicalidade, né, com que Deus contemplou a natureza. Né? É uma tese interessantíssima, né? Pouquíssimo discutida entre nós. Por quê? Porque vocês sabem que a metafísica, né, e toda essa visão que vai além desse imanentismo raso que a gente tem hoje em dia, tudo isso foi expulso em grande parte da universidade. Né? Não de todos os lugares. Tá? Por exemplo, meu filho está fazendo mestrado na Unifesp e acabou de ter um curso incrível, né, sobre este livro, né, um curso ministrado pelo grande poeta que é o Érico Nogueira. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Érico, acho que até é o momento da gente fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o trabalho do Érico, mas o Érico acabou de ministrar um curso no mestrado de filosofia da Unifesp, aqui em São Paulo, exatamente sobre este livro. Tá? E esse livro está com 55% de desconto na minha livraria. Então, se você gosta de poesia, está aqui um estudo sobre o ritmo poético que vai além, muito além, das meras categorias métricas, tá? Que vai muito além da mera versificação e procura abarcar, né, a questão da essência do ritmo poético. Tá bom? Então, livro fantástico. Outro livro na área literária. Né? A respeito, esse aqui eu já comentei aqui no canal com vocês. O Desconcerto do Mundo, do Gustavo Corsão. Está com 45% de desconto. Por que eu recomendo este livro? Bom, esse livro tem 3 ensaios. Né? O segundo ensaio, né, os 2 primeiros ensaios
são magníficos. Os três são ótimos, mas os dois primeiros são inigualáveis, tá? Agora, o segundo, que se chama Na Mesma Língua em que Chorou Camões, bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse ensaio mudou a forma como eu vejo o Machado de Assis. Tá? Acho que já até contei isso aqui. Né? Quando eu terminei de ler esse ensaio, eu fiquei tão empolgado, o ensaio mexeu tanto comigo, que eu imediatamente liguei para o meu querido amigo, né, Sérgio Pachá, grande lexicógrafo, né, o Sérgio Pachá, que, aliás, esse final de semana eu encontrei com o Sidney Silveira, aqui em São Paulo, e o Sidney me disse que o Sérgio está com a gramática pronta lá e fica escondendo o ouro. É típico do Sérgio. O Sérgio tem esses tesouros lá guardados no apartamento dele no Rio de Janeiro, e ele fica escondendo o ouro de todos nós. Tá? Bom, enfim, nem sabia se eu devia contar isso, né? Mas, se não devia, já fiz. Né? Agora, então, esse segundo ensaio, olha, vocês querem entender Machado de Assis? Vocês querem começar a compreender o Machado de verdade? Precisa ler esse ensaio do Corção. Tá? O Desconcerto do Mundo. Absolutamente formidável. Tá? Além de que o estilo do Corção é uma coisa deliciosa. Tá? É uma coisa assim, é magnífico. O cara domina a língua portuguesa muito bem. Bom, ainda na área da literatura, eu sempre recomendo esse livrinho aqui, e muita gente ainda não tomou coragem de ler. A Arte de Escrever em 20 Lições, do Antoine Albalá. Está com 55% de desconto, meus amigos. Né? É quase de graça o livro. Né? Para vocês terem uma noção do quanto eu gosto deste livro, né? Olha a minha edição. Né? Olha a minha edição. A minha edição é a 8ª edição publicada aqui. Aqui não, publicada em Lisboa. Foi publicada em Lisboa em 1948. Já era a 8ª edição, hein? E é a mesma tradução, tá? É uma tradução maravilhosa, feita pelo Cândido de Figueiredo. E assim, na época, quando eu comprei esse livrinho, quando eu consegui achar esse livrinho num sebo aqui em São Paulo, isso há 30 anos, há 40 anos, não? 30, 40, há 40 anos, gente. Puta, como eu estou velho, hein? Pelo amor de Deus. Olha, quando eu consegui achar esse livro aqui, eu quase caí de joelhos no sebo. Porque a gente disputava os livros do Albalá a tapa. Tá? Você tinha que brigar para conseguir um exemplar desse livro. E a Vide Editorial fez esse grande favor de reeditar este livrinho que é fantástico, fantástico, tá? Repleto de exemplos. Olha, é um livro, um manual excepcional, tá? Excepcional. E eu gosto dele por quê? Exatamente porque os exemplos que ele dá são exemplos mais clássicos, entendeu? Então, vocês não vão encontrar aqui exemplos de escritores contemporâneos, tá? Vocês não vão encontrar aqui, por exemplo, sei lá eu, uma escrita aí telegráfica, né? Ou cheia de palavrões, né? Essa coisa mal escrita, né? E com essas frases que mais parecem, sei lá eu, texto de propaganda do que literatura. Vocês não vão encontrar, tá? Vão encontrar bons exemplos para vocês realmente poderem melhorar a escrita de vocês. Tá? Bom, ainda na parte de literatura, vocês vão me desculpar, mas assim, eu preciso fazer um pouco de propaganda também dos meus livros, né? Que também estão com ótimos descontos. Né? O kit aí com os meus
com os meus 4 livros, está com 50% de desconto. Bom, e vocês sabem que eu desenvolvo já há alguns anos um trabalho de revisão dos prosadores da literatura brasileira. E nesse trabalho de revisão já foram produzidos 3 volumes. O primeiro é o Muita Retórica, Pouca Literatura. O segundo, o Esquecidos e Superestimados. E este ano saiu o terceiro, Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores. Então, assim, o Muita Retórica, Pouca Literatura, ele começa com o Alencar e vai até o Graça Aranha. E, assim, eu releio aqui não só autores conhecidos, como Manuel Antônio de Almeida, como o Visconde de Toné, como o Bernardo Guimarães, como Afonso Arinos, o Machado de Assis, o Joaquim Nabuco, mas eu leio também autores que, infelizmente, estão esquecidos, como o João Francisco Lisboa, que é um maranhense genial, autor do Jornal de Timon, e o Joaquim Felício dos Santos, que é o autor do Memórias do Distrito Diamantino, que é um mineiro também absolutamente genial. Então são, por exemplo, 2 dos autores que eu recupero. Recupero também o Eduardo Prado, que foi um panfletário genial, que lutou contra o golpe republicano aqui no Brasil e que tem um livrinho maravilhoso de propaganda antirrepublicana, que é o Fastos da Literatura Militar do Brasil. Tudo isso nesse primeiro volume. Depois vem o Esquecidos e Superestimados. Bom, nesse aqui, então, continuando, porque a recuperação é em ordem cronológica, tá, pessoal? Quer dizer, eu começo com a Júlia Lopes de Almeida, e vou até o Jackson de Figueiredo. Bom, e neste volume, então, aqui está quem? Está o Euclides da Cunha, está o Coelho Neto, está o Olavo Bilac, está o Simões Lopes Neto, enfim, tem está o Lima Barreto, eu analiso do Lima Barreto o Vida e Morte de Gonzaga de Sá. Está o Monteiro Lobato. Mas eu falo também de algumas pessoas que estão esquecidas, como o caso da própria Júlia Lopes de Almeida. Quando eu publiquei o livro, a Júlia ainda não tinha sido recuperada aí para os vestibulares, como é agora o vestibular da Unicamp, pede a leitura do livro A Falência, da Júlia, que é exatamente o livro que eu analiso nesse livro. O meu livro é de 2014. Em 2014, ninguém falava da Júlia, a não ser uma ou outra dissertação de mestrado. Mas tem alguns autores fantásticos que eu analiso aqui que continuam esquecidos, como é o caso do Emanuel Guimarães, que escreveu um romance chamado A Todo Transe, que também é um livro de crítica violenta à política republicana. É um livro fantástico, muito bem escrito. O Lobato gostava muito dele, mas, desgraçadamente, está fora das livrarias há décadas. E falo também de um autor que alguns consideram um autor menor, mas que a gente precisa reler, que é o Amadeu Amaral, que é mais conhecido por causa dos estudos de folclore que ele fez, mas que também tem uma ficção muito interessante. E aí, então, a gente chega aqui no terceiro volume da série, em que eu começo com o Alberto Rangel, falo também sobre Oliveira Viana, e vamos até o Cassiano Ricardo com o seu ensaio Marcha para o Oeste. Bom, aqui eu falo de vários escritores que são mais modernos, quer dizer, aqui nós já estamos em plena década de 30.
Então eu vou falar da Raquel de Queiroz, vou falar do Graciliano, vou falar do José Américo de Almeida, do Amando Fontes, né? Do Oswald de Andrade, do Gilberto Freire, o Dionélio Machado, o Sérgio Buarque de Holanda, o Manuel Bandeira, enfim. E falo também de alguns autores esquecidos, né? Como, por exemplo, o Otávio de Faria, né? A respeito de quem ninguém se fala mais hoje, mas que foi um grande romancista, importante romancista, né? Falo do Antônio Torres, que é absolutamente incrível, né? Antônio Torres era um cronista brasileiro aqui que era uma coisa absolutamente genial, né? Absolutamente genial. Falo do Antônio de Alcântara Machado, esse é mais lembrado nos dias de hoje, né? Enfim, então, e é claro, a série, eu pretendo que a série tenha continuação, né? Vamos continuar. E o quarto volume dos meus livros é este aqui, que é Independente, Crítica, Literatura e Narratofobia, que é uma coletânea de ensaios, né? Aqui tem ensaios sobre literatura universal, tem uma parte inteiramente dedicada ao Chesterton, né? Tem uma parte sobre literatura brasileira, mas literatura brasileira contemporânea, tá? Então, aí eu vou falar da Ana Miranda, da Adriana Lisboa, da Lívia Garcia Rosa, do Julián Fuchs, do Alberto Mussa, do Rodrigo Lacerda, da Carola Saavedra, né? E por aí vai, tá? E falo também de literatura universal. Então, vou falar sobre o James Joyce, o William Shakespeare, né? Bom, e vários outros autores, né? O Tolstói, o Somerset Maugham, o Cláudio Magris, o Flaubert, e por aí vai, tá? E tem uma parte, que é a parte inicial do livro, né? Que tem alguns ensaios autobiográficos, tá bom? Então, são os meus 4 volumes, que também estão com ótimo desconto. Agora, nessa área de literatura, eu preciso dizer a vocês o seguinte, eu não coloquei aqui em cima da mesa, porque senão ia ficar impossível, eu não ia conseguir nem me mexer aqui. Eu preciso dizer a vocês o seguinte, os livros do Dostoiévski estão com ótimo desconto na livraria, tá? Eles estão com desconto aí entre 20% e 30%. Todos os livros do Dostoiévski. Agora, tem um box do Dostoiévski, que eu não me lembro agora quais são os livros que estão incluídos nele, que aí o desconto fica bem melhor, está com, acho que cerca de 40%, não tenho certeza, não me lembro, tá certo? Bom, então, para quem gosta do Dostoiévski, e é ótimo que goste, porque ele é absolutamente genial, os preços também estão muito convidativos, tá? Bom, para encerrar, vamos falar aqui de 2 livrinhos a respeito dos quais eu sempre falo e também tem vídeo aqui no canal. E por que eu sempre falo? Porque eu já disse isso e vou repetir. São 2 livros que vão mudar a ideia que vocês fazem, né, a respeito da vida intelectual. Do que é a vida de um intelectual. Do que é a vida de uma pessoa que estuda e que tem ideias e desenvolve essas ideias e aprofunda essas ideias e dialoga com outros autores, com outros pensadores, enfim, que é uma vida de estudos verdadeira, né? Que não é você só ficar repetindo o que você aprende na universidade. Não é só você ficar que nem um papagaio repetindo aquilo que os seus professores falam. Está muito distante disso. Então, esses 2 livros vão introduzir vocês ao verdadeiro sentido da vida intelectual. Quer dizer, o primeiro, que é imprescindível, já cansei de falar isso, é o A Vida Intelectual dos Sertilhões. Essa tradução aqui está maravilhosa.
Está com 49% de desconto. E o outro, que deve ser lido imediatamente depois deste, é esse aqui, do Jean Guiton, O Trabalho Intelectual, né? Que vai falar sobre a vida intelectual, mas que vai dar uma visão um pouco mais prática a respeito dela, né? O Sertillanges também tem algumas questões muito práticas, né? Ele fala, inclusive, sobre método de anotação e tudo mais. Mas o Guiton é um complemento importante. Tá? O Guiton está com, acho que 40 e poucos % de desconto. Tá? Enfim, os dois livrinhos são absolutamente fantásticos, né? Imprescindíveis, imprescindíveis. Tá? Nessa linha do trabalho intelectual, eu não coloquei aqui porque a coleção também é muito grande, né? Tem o História da Educação, né? Em 5 volumes, que é uma obra que eu já recomendei aqui e que é absolutamente fantástica, é uma obra maravilhosa. Tá? O box desse História da Educação está com quase 50% de desconto. Tá? E assim, qual é o mérito dele? Bom, o mérito dessa História da Educação é que é uma ótima vacina, né, para quem está aí, para quem foi inoculado com talvez a mais famosa bactéria da pedagogia brasileira, né, que se chama Paulo Freire. Tá? Então, assim, se você foi inoculado com esse vírus perigosíssimo, né, com essa bactéria mortífera, né, porque essa bactéria, assim, ela destrói o senso crítico das pessoas que ela ataca, né, e transforma essas pessoas aí em pessoas absolutamente superficiais, que não conseguem fazer uma análise clara do que é a educação. Bom, essa História da Educação em 5 volumes é fundamental. Tá bom? Bom, é isso. Vocês veem que tem, agora, fora isso, tem muito mais coisa, tá? Essa meninada aí que toma conta lá da livraria, acho que eles enlouqueceram essa semana mesmo. E estão promovendo aí umas coisas, uns descontos ótimos, tá bom? Então não esqueçam, quer dizer, começamos ontem, vamos até dia 30 de novembro, de maneira que é uma Black Friday aí estendida, tá bom? Até o nosso próximo encontro, meus caros. Tudo de bom para vocês.